O que os relógios têm a ver com transformadores trifásicos? Nesse vídeo eu vou te falar sobre uma especificação que deve ser feita na escolha de um transformador trifásico com fechamento estrela-triângulo ou triângulo-estrela, que são comuns aí nas redes de distribuição, que é o atraso, a defasagem das fases do secundário em relação às fases do primário e como isso se conecta com os relógios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você trabalha com elétrica ou é interessado no assunto e quer conhecer mais, já se inscreve no canal, ativa o sino para ser notificado quando novos conteúdos forem publicados e deixa o like também, porque isso me permite continuar gravando aqui para o canal da Brasiltech. Pessoal, então vamos lá. Quando você tem um transformador trifásico com fechamento estrela-triângulo ou triângulo-estrela, vai acontecer uma defasagem, então um atraso aí entre as fases do secundário e do primário. Acontece, dependendo do fechamento, você pode ter diferentes ângulos de defasagem e pode acontecer também por conta de uma grande defasagem, pode acontecer também de ter entre várias aspas aqui, um adiantamento. Não, na prática não é isso, mas como o ciclo completo ele é em 360 graus, quando você tem um atraso muito grande, nós podemos descrever matematicamente, inclusive, como um adiantamento das fases. Isso na prática não é assim que acontece, mas os ciclos eles se repetem, então você pode fazer essa dedução. E nesse vídeo, então, eu vou tentar explicar para você, vou começar a explicação tentando fazer você entender como que pode acontecer uma defasagem, considerando que o núcleo ele é o mesmo para o primário e para o secundário, né? Então, como que pode acontecer uma defasagem? Eu vou tentar te explicar como que pode acontecer uma defasagem e, em seguida, eu vou tentar explicar para vocês matematicamente como isso acontece, mas sem contas aqui, porque o objetivo não é te ensinar a construir um transformador, até porque eu mesmo não tenho conhecimento suficiente para isso. Pessoal, então, para tornar mais didático aqui, eu vou começar usando o diagrama temporal aqui das fases, né? Nele eu tenho o tempo aqui na linha horizontal e na linha vertical eu tenho tensão. Então, eu tenho aqui a tensão da fase, a fase preta aqui, ela é a nossa referência, então ela está começando do zero. Então, aqui eu tenho 0 graus, no ciclo completo eu tenho 360 graus. Meio ciclo, 180, então cada semiciclo tem 180 graus. A metade de um semiciclo é 90 graus, conforme já está aqui. Cada fase entre si, a preta para a vermelha e da vermelha para a azul, eu tenho 120 graus de defasagem. Então, esse ponto aqui é 120, né, onde começa a fase vermelha, e onde começa a fase azul é mais 120 em relação a esse ponto. Se eu tenho de 90 aqui para 120, eu tenho 30 graus, então se eu voltar aqui, como eu tenho a mesma distância do 90 para o vermelho e do 90 para o azul, é a mesma distância, então se para cá eu tenho de 90 para 120 são 30 graus, então, de 90 para o azul, eu tenho 90 menos 30, né? Vai dar 60 graus. Então, eu sei que daqui para aqui, do 90 para o 60, eu tenho 30 graus. Então, se eu pegar essa mesma distância do 90 para o 60, vai dar aqui assim, eu tenho menos 30 ainda, que é 30. É justo de 60 para 30 tem 30, né? Então, vamos lá. 0, 30, 60, 90, 120, aqui eu tenho 150, 180 e por aí vai. Bom, vamos lá então. Da onde que se o núcleo do transformador é o mesmo, tanto para o primário quanto para o secundário, como pode surgir uma defasagem, né? Rapidamente aqui num transformador, tentar fazer simplificado aqui. Ficou bem ruim, né? Mas vamos lá. Eu tenho o enrolamento primário está aqui. Essa é uma das fases. O secundário ele vai estar no mesmo núcleo aqui, né, do transformador. Se é o mesmo fluxo magnético que está atravessando eles, tendo o primário induzindo esse fluxo magnético e o secundário tendo o fluxo induzindo tensão nele, né? Como que pode acontecer uma defasagem aqui? Ela acontece pelo seguinte: quando você tem um fechamento estrela-triângulo ou triângulo-estrela, eu vou desenhar isso aqui, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Se eu tenho um fechamento triângulo, eu tenho uma bobina, outra bobina e outra bobina, isso formando um triângulo. E a alimentação vai ser aqui, né? A fase, eu vou fazer da maneira mais didática e menos correta tecnicamente falando. Eu vou colocar a fase preta, porque depois eu consigo desenhar isso lá, né? Então, fase preta, a fase vermelha e a fase azul. Então, olha só, eu tenho uma alimentação, um dos enrolamentos aqui do transformador, ele vai ter alimentação de duas fases. A alimentação em duas fases. Eu tenho o fechamento estrela, tem a bobina, o centro, outra bobina, centro, outra bobina e o centro aqui. E a alimentação vai ser assim, né? Eu posso ter aqui se eu for seguir a mesma ordem, até vamos lá.
a fase preta, a fase vermelha, né? Preta, vermelha e azul. Repara que eu tenho as mesmas fases alimentando, só que antes eu tinha alimentação entre duas fases, e agora eu tenho alimentação entre fase e o centro aqui, que é o neutro, nesse caso, né? Se tiver o equilíbrio aqui entre as fases, eu vou ter no centro aqui o neutro. Então, agora, voltando aqui para o diagrama, olha só. Se essa fase preta começa aqui no zero, uma bobina que está sendo alimentada por ela vai ter uma defasagem de 30 graus em relação à bobina que está sendo alimentada pela fase preta e azul, por exemplo. Então, olha só, fase preta começou, 30 graus depois, está começando a tensão entre a fase preta e azul. Essa tensão ela é muito pequena aqui no começo, depois ela se torna um pouco maior, depois ela se torna maior ainda, depois maior ainda, e essa tensão ela permanece grande por algum tempo, né? Seria o pico aqui da senoide. E agora ela começa a reduzir, ó. Começa a reduzir, 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 até que elas se cruzam novamente. Então aqui eu tenho 0 volts, seria equivalente à passagem aqui pelo zero, né, do semiciclo. Seria a alteração entre um semiciclo e outro, né, que é a passagem da tensão pelo zero. Essa tensão ela começa a aumentar de novo, só que repara, antes era o preto em cima e o azul embaixo, né? Agora é o azul em cima e o preto embaixo. Então nós temos uma diferença de polaridade aqui. Essa tensão ela vai aumentando, até que ela se torna máxima e fica por um tempo muito alta. Depois ela começa a reduzir de novo e vai chegar no ponto em que vai passar pelo zero novamente e aí começa um novo ciclo. Então, a tensão entre a fase preta e azul é a diferença, deixa eu apagar tudo isso aqui. A tensão entre a fase preta e azul é a diferença entre elas, né? Então, nesse momento aqui, eu tenho toda essa diferença aqui. Essa aqui é a tensão entre a fase preta e a fase azul, até por isso que ela é maior, a tensão entre as fases é maior que a tensão entre fase e o neutro, né? O neutro seria a linha horizontal aqui no centro desse diagrama. Bom, repare que isso acontece então com uma defasagem. Nós temos outra defasagem aqui entre a fase preta e a fase vermelha, né? Ou entre vermelho e preto, enfim. Temos outra defasagem aqui, outra defasagem também entre vermelho e azul. Então, é daqui que surge essa defasagem. Por isso que é possível que, apesar de estarem no mesmo núcleo, pelo fato dessa alimentação ser feita ou com duas fases ou com fase neutro, é possível que nós tenhamos então uma defasagem entre primário e secundário. Agora, de onde vem o uso do relógio aqui na especificação de transformadores, né? Qual que é a relação? Eu vou desenhar, bom, não vou desenhar o relógio inteiro aqui, mas vamos supor que nós temos um relógio analógico aqui com 0 horas ou 12 aqui. Aqui eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas a 90 graus, né? 4 horas, 5 horas e 6 horas a 180 graus. 7, 8 e 9 a 270 graus. 10, 11 e 12 para fechar o ciclo completo aqui. Se eu tenho, aqui é o centro então desse relógio. Se eu colocar o meu, vamos supor que seja um transformador triângulo estrela, que é o transformador que se utiliza geralmente nas redes aí de distribuição, né, já que ele é alimentado com 3 fases em triângulo e ele é fechado em estrelo secundário para que nós tenhamos acesso ao neutro, né, para poder fornecer o neutro também para as casas. Então, esse triângulo eu vou desenhar ele aqui. Esse é um diagrama fasorial. Aqui eu tenho fase, vou colocar preto, vou tentar ser o mais didático possível aqui novamente, preto, vermelho e azul. Eu não estou necessariamente seguindo a ordem das fases lá no diagrama, tá? Só estou usando essas nomenclaturas aqui para facilitar mesmo. Vamos lá. Considerando que eu agora não vou alimentar esse transformador aqui, esse estrela aqui, eu não estou usando ele para alimentar. Então, não são essas fases aqui que vai chegar aqui. Aqui são as fases que eu vou obter na saída. Então, vamos considerar que essa bobina aqui é a bobina A. Vou colocar a maiúsculo aqui e ela está interferindo aqui, a minúsculo, essa aqui é a secundária dela. Ela está junto é a bobina correspondente no lado do secundário, né? Aqui eu tenho a B e eu tenho a B do secundário e aqui eu tenho a C e a C do secundário. Essa bobina A está sendo alimentada com P e V, né? Que é o preto, a fase preta e a fase vermelha. Essa A aqui, nela nós teremos um ponto comum aqui e vai ter também com a mesma defasagem,
essa bobina e essa, elas vão estar em fase, né? Mas a fase que vai sair aqui, eu posso nomear, por exemplo, de R, S e T, elas não vão estar com a mesma fase aqui. Essa bobina vai estar em fase com essa bobina, mas essa fase S, que está vindo dessa bobina, não vai estar em fase com nenhuma dessas duas aqui, né? Então, PV e A, que é o preto, vermelho e azul, não vão estar em fase com RST. Mas as bobinas, como eu falei, sim, né? Elas estão no mesmo núcleo, então a bobina A especificamente, ela vai estar em fase com a A do secundário, e dessas bobinas aqui, no secundário nós obteremos a fase S, né? Então, repara só, aqui eu estou alimentando com P e V, né? Então, se é com P e V, se a bobina que está sendo alimentada com P e V, ela vai alimentar a bobina, se a bobina que está sendo alimentada com P e V, que é essa aqui, ela está em fase com essa bobina aqui da saída, que vai ter a fase S, então no diagrama estrela, elas vão estar na mesma fase aqui. Então, repara que eu vou desenhar aqui uma estrela. Essa fase aqui, que vai ser a fase S, ela precisa estar alinhada com essa linha aqui. Essa linha precisa estar alinhada com essa linha, porque elas estão em fase. Então, P e V tem que estar em fase com a fase S aqui. Se eu pegar esse diagrama aqui, olha só, continuando aqui, a bobina B vai ser com P e V. P e V. Perdão. É com P e A, né? P e A é a bobina B. E essa aqui também. Então, P e A. P e A, nós temos uma linha horizontal. Então, eu vou passar aqui do zero, né? Sempre começando do zero aqui. Eu vou desenhar mais um fasor. E é essa bobina B. A bobina B, ela vai fazer a fase R aqui na saída, né? Então, a bobina B, ela tá na fase R. Então, aqui eu vou ter a fase R. E, continuando, a fase C é com V e com A. E vai gerar a fase T. Então, as linhas V e A, vou desenhar aqui paralelo, né? Paralelo a essa linha aqui, eu vou fazer um fasor aqui. Que é a fase T. Agora, por que desse relógio aqui então, né? Quando esse transformador aqui, por exemplo, a especificação dele seria a seguinte. É um transformador, na analogia do relógio aqui, é um transformador delta, Y, dy. Por quê? Porque o primário é um delta, é um triângulo. O secundário é estrela, então Y, né? dy, N, porque nós vamos ter acesso ao neutro aqui. Caso tenha, né? Na verdade, não necessariamente vai ter, mas vamos supor que seja um transformador. Aí eu falei que era um transformador de uma rede de distribuição, né? Então ele pode ser, ele nesse caso vai ser, né? Delta, Y, porque o primário é delta, o secundário é Y, N, porque nós teremos acesso ao neutro. E depois vai vir um valor aqui, que é em horas. Agora vamos lá explicar o porquê desse valor em horas. O primário do transformador, que é esse delta aqui, ele vai ser o ponteiro dos minutos. Ele sempre vai apontar, deixa eu fazer em outra cor até para ficar mais claro. Ele sempre vai apontar, o ponteiro dos minutos sempre vai apontar para 12 horas. E ele é o correspondente ao primário. O secundário vai ser o ponteiro das horas. E o ponteiro das horas, nesse caso, ele está apontado aqui. O ponteiro das horas está apontado para 1 hora. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse transformador é um DYN 1 hora. Se eu poderia ter, por exemplo, poderia ser, por exemplo, um DY11. Não é o caso desse aqui, mas poderia ser um DY11. O que aconteceria com um DY11? Essa rotação aqui, ela não seria só de 1 hora, seria de 11 horas. Então, 11 horas, eu posso considerar sempre essa defasagem, ela é considerada do secundário para o primário. Então, no sentido das horas aqui, eu tenho 1 hora de atraso. Então, o secundário, nessa configuração aqui, o secundário está 30 graus atrasado em relação ao primário, né? Porque se eu pegar 360 e dividir por 12, vai dar 30. Então, cada graduação aqui é 30 graus. 30, 60, 90 e por aí vai, né? 120, 180, 150, 180. Enfim, cada graduação é 30. Então, aqui eu tenho secundário, que é o ponteiro das horas, secundário atrasado em 30 graus em relação ao primário. Eu poderia ter o contrário. Eu poderia ter quando eu tenho um DY11 ou DYN11, esse ponteiro das horas, que é o secundário, ele vai avançar tanto aqui que, se você analisar de outra maneira, ao invés de falar que são 330 graus, que é 360, que é a volta completa menos 30, né? Então,
Ao invés de falar que são 330 graus, eu posso falar que é menos 30. Então, nesse caso, dá para dizer também que o secundário do transformador está 30 graus adiantado em relação ao primário. Então, eu posso dizer que ele é adiantado em 30 graus ou atrasado em 330 graus, né? A referência é a mesma. E nesse caso, então, dessa especificação aqui, eu teria, na verdade, um DY1. Esse número aqui, apesar da gente usar horas aqui para tornar mais didático, né? Ele é um multiplicador, eu multiplico sempre esse valor aqui por 30 para saber a defasagem em graus. Então, cada número que eu tiver aqui vai ser multiplicado por 30, né? Se é 1, é 30. Então, eu poderia ter também, por exemplo, 5 aqui. Então, eu tenho 5, é 5 vezes 30. Vai dar 150, né? Vai ser nesse ponto aqui. Então, a hora coincide, né? 5 vai dar 5 horas, eu sei que é aqui. Mas se você multiplicar 5 por 30, vai saber que é 150, que é justamente 30 graus antes da metade aqui do ciclo completo, que é 180. Então, é essa a relação aqui do relógio com a especificação do transformador. E você vai encontrar isso aqui. Então, a primeira letra maiúscula representando o primário, depois o secundário, depois o acesso ao neutro aqui e a quantidade de horas, então, que vai determinar a defasagem do primário, do secundário, na verdade, em relação ao primário. Pessoal, então por hoje é isso. Se você quiser comprar materiais elétricos originais da Brasiltec, com a qualidade Brasiltec e pagando com preço direto de fábrica, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo de hoje. Você vai se beneficiar comprando um bom produto com preço de fábrica e vai me beneficiar também, já que isso me ajuda a continuar gravando aqui para o canal. Então acesse o site da Brasiltec e se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu like e um comentário também. Isso também me ajuda a continuar gravando aqui para o canal.